Olá pessoal, professor Cleiton Batista. Nós falaremos da redação do IDECAM, Instituto IDECAM. Então, esta aula 1 será a análise do edital. Vamos então analisar cada item desta parte da prova de redação para a gente não cometer os deslizes. No 8.1 diz o seguinte, que a prova de redação de caráter eliminatório e classificatório será aplicada no mesmo dia da prova objetiva. Então, vamos destacar aqui a ideia de que é de caráter eliminatório e classificatório. A prova de redação será elaborada com base em um tema da atualidade, que constará de uma questão e consistirá na elaboração de um texto dissertativo argumentativo com no mínimo 15 linhas e no máximo 25 linhas, sem contar com o título ou o tema. Então, nós vamos ver daqui a pouco que o título será facultativo. Então, gente, a prova deve ter no mínimo 15 linhas e no máximo 25. Então, nós vamos tentar fazer um projeto de redação em que você fique aí entre 20, 23, 24 linhas. O que será as linhas excedentes não contarão como parte da redação, e as linhas que faltarão farão a redação ser zerada. Então, não pode escrever 14 linhas, nem 3, nem menos de 15. Somente será corrigida a prova de redação do candidato aprovado na prova objetiva e classificado em até 20 vezes o número de vagas imediatas. Então, imagine que para a sua área são 5 vagas. Serão corrigidas essa quantidade 5 vezes 20, então assim serão corrigidas 100 redações. Basicamente isso, você pega a sua quantidade de vagas e multiplica por 20, para saber se a sua redação será corrigida ou não. Então lembrando que nem todas as redações serão corrigidas, obviamente, né? Somente as 20 multiplicado por 5 pela quantidade de vagas. Na hipótese 8.5, na hipótese de desclassificação de candidatos durante a correção da prova de redação, poderá, a critério exclusivo do IDECAM, ser realizada a correção dos candidatos subsequentes ao quantitativo previsto. Então, aquilo que eu disse. Imaginemos que o quantitativo são 5 vagas vezes 20, dá 100 redações serem corrigidas. Só que se durante o processo de correção alguém for desclassificado, outras pessoas subsequentes serão chamadas para correção. Outras redações serão corrigidas. E aqui nós temos os critérios de correção. São 3 critérios básicos que ele exigiu. Aqui, ó. Então, o critério formal. Para o critério formal, esse critério é o que mais vale. Então, aqui são 15 pontos para esse critério. Lembrando que a redação valerá 30 pontos. O total da redação são 30 pontos. Só o critério formal, que é um dos 3, valerá 15 pontos. E aí nós temos os quesitos básicos aqui. Então, nós temos aqui, por exemplo, o domínio de norma padrão, aqui ó, o domínio de norma oculta, é um dos critérios. Aqui o desconto para cada erro é 0,25 pontos e o máximo de pontuação nesse quesito é 2,5 pontos. Nós temos ainda aqui nós temos ainda a pontuação, acentuação e ortografia. Ó, aqui muito importante, o máximo aqui também é 2,5 pontos. Lembrando que a gente acha que são 2 pontos e meio. É pouco, mas isso é de 30 pontos. Não é uma relação para com 100 pontos, não. Concordância verbal e nominal, regência verbal e nominal, colocação de pronomes, estrutura sintática de orações e períodos, ou seja, os elementos de coesão textual. Aqui entra muito o uso dos pronomes e das conjunções. Juntando tudo isso aqui, nós teremos um total de 15 pontos. Então, muita atenção a esse quesito, que é o quesito formal, gente. Então, assim, garantindo a temática, vamos agora garantir que estamos dentro dessas questões básicas de gramática. Então, metade da prova é somente de questões sobre gramática. Então, é preciso realmente saber escrever. Então, o primeiro critério é o critério formal. Outro critério que nós vamos ter aqui é o critério textual. Esse critério textual, ele não diz aqui
a quantidade de perdas por erros também, então isso fica muito obscuro, porque fica a critério, às vezes, do professor, não se sabe como. A pontuação máxima desse critério é de 7,5 pontos. Então, o que é que você tem que ter um bom critério aqui? Nesses 5 critérios. Você precisa respeitar a estrutura, a tipologia textual, né, que no caso é uma dissertação argumentativa, respeitar isso aqui. A sequência lógica e a organização do pensamento. Aqui a estrutura também envolve aqui introdução, desenvolvimento e conclusão, é no geral do texto, é o critério mesmo da estrutura do texto. O uso adequado de conectivos e elementos anafóricos, conectivos, sobretudo as conjunções e os advérbios, e os elementos anafóricos, sobretudo sinônimos, hipônimos, hiperônimos e os pronomes. A observância da estrutura sintática, sintático-semântica, aqui é para faltar um hífen, sintático-semântica dos períodos. Então, aqui há os sentidos que tem realmente os períodos dentro da oração, gente. Importante isso. E aí, mais uma vez, coerência e coesão textual. Isso aqui diz respeito... Esses fatores estão, na verdade, todos interligados, uma vez que o uso adequado de conectivos e anafóricos influencia na coerência e coesão textual. A coerência é aquilo que diz respeito aos sentidos do texto. E a coesão é a concatenação, é a amarração que o texto tem. Então, no critério textual, está aqui os 5 elementos, cada um vale a pontuação máxima 1,5 ponto. Nós temos, então, o próximo critério, que é o critério técnico. Aí, realmente, é mais a questão mesmo da compreensão do tema. Então, o primeiro elemento aqui é a compreensão da proposta, se você realmente soube analisar a proposta de redação, se você soube interpretar essa proposta. Habilidade argumentativa, se você está atualizado, se você tem originalidade e se as suas informações são relevantes. Então, por isso é importante estudar diversos temas, para que nesse momento a gente tenha informações atualizadas e dados concretos. A progressão temática, porque um texto, gente, segundo essas teorias linguísticas, mas sobretudo da linguística textual, um texto nada mais é do que uma unidade com sentido, mas que vai progredindo gradativamente. Então ele tem um sentido amplo, tem um único tema, por isso que é unidade, tem um único tema, por isso que não pode fugir ao tema. Tem um sentido amplo, mas que os temas vão progredindo gradativamente. Então, nós temos uma informação uma informação antiga que você deu para o seu leitor, e temos então uma informação nova. Então, informação antiga e informação nova, isso é a progressão textual. Outro item é o conhecimento do tema, cobertura dos tópicos apresentados, domínio da inter-relação entre os conceitos centrais e o tema proposto. Então, assim, você compreendeu realmente o tema, domina esses conceitos. E o último deste elemento aqui é a capacidade de análise e senso crítico em relação ao tema proposto. Então, gente, aqui, mais esse elemento aqui também são 7,5 pontos, juntando com mais 7,5 com mais 15, dá 30 pontos, que é o máximo da redação. Então, o máximo que alguém pode tirar na redação, 30 pontos. O mínimo que você pode tirar para continuar na corrida, 15 pontos, 50% dessa prova. Então, cuidado com esses critérios aqui. Continuando ainda o edital. A prova de redação será avaliada na escala de 0 a 30 pontos, considerando-se classificado nesta fase o candidato que tenha acertado no mínimo 50% na totalidade de pontuação da prova, então 15 pontos. O candidato que não for classificado na prova de redação, nos termos deste edital, estará automaticamente eliminado, ou seja, se você tiver aí 28 pontos e meio ou 29,5, já não está classificado, infelizmente. A folha de redação definitiva conterá um cartão numerado e destacável, que é uma filipeta. Este cartão numerado será destacado pelo fiscal e entregue ao candidato. Isso aqui é na hora lá. A folha de redação da prova a folha de resposta da prova de redação não poderá ser assinada. Atenção a esse quesito. Não poderá ser assinada e ou conter qualquer palavra ou marca ou símbolo que identifique o candidato em qualquer parte da folha em outro local que não seja o indicado,
sob pena de ser anulada. Então, qualquer resquício de assinatura, de rubrica, de desenho, qualquer coisa fora a sua assinatura que deve ser colocada no local indicado, implicará nota zero em sua redação. A redação será anulada. Assim, a detecção de qualquer marca ou símbolo identificado dentro ou fora do espaço destinado à transcrição do texto definitivo acarretará nota zero na prova. Isso acontece, gente, porque é uma tentativa de impedir que pessoas conhecidas, que professores conheçam alguém que fez a prova. Então, assim, é uma ideia para impedir que conhecidos corrijam a prova de conhecidos. Seria mais ou menos essa a ideia. Então, assine somente no local de prova, não rabisque, não desenhe, não faça nada disto. A prova de redação deverá ser redigida de forma clara e sem rasuras. Evitar o máximo possível essas rasuras, isso deve ser feito no rascunho. Para isso, você não pode prescindir, ou seja, abrir mão de um rascunho. Mas, se por acaso você errar, você vai traçar um traço, é a nota de boa conduta, né? Traçar um traço, colocar um traço no meio da palavra e seguir naturalmente, sem rasurar. A escrita à mão, em letra legível, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, material transparente, não sendo permitida a interferência e ou participação de outras pessoas, salvo em caso de candidato que tenha solicitado atendimento diferenciado para a realização da prova. Nesse caso, ele vai explicar aqui, gente. Tá mais aqui, ó. Não será permitido o uso de qualquer outro tipo de caneta, nem apontador, lápis, lapiseira, borracha, caneta borracha ou afins. Então, qualquer elemento deste item implicará nota zero para você, anulação da prova de redação. A prova de redação deverá ser respondida em, no mínimo, 15 linhas, sem contar o título, e no máximo 20 e 25 linhas, sem contar o título. Não será permitido exceder o limite de linhas contidas no formulário de resposta e ou escrever fora do local indicado para a resposta. Caso isso ocorra, serão desconsideradas para as linhas extras. O título é um elemento opcional na produção de sua redação, portanto, não será considerado como linha escrita. Sendo assim, não será avaliado em nenhum aspecto relacionado às competências de matriz de referência. Então, aqui, gente, neste caso, é uma opção sua colocar ou não o título. Nas provas do Enem, geralmente os alunos não estão colocando, né? Raramente colocam. Então, se eu pudesse dar um conselho, aconselharia você não colocar. A nota do critério que avalia o tema só será atribuída a partir do que estiver no corpo do texto. Portanto, qualquer elemento relacionado ao tema que esteja presente apenas no título não será considerado. Então, a critério de tema, somente a partir da introdução até a conclusão. O preenchimento da folha-resposta definitiva da prova de redação, que será o único documento válido para a correção da prova, será de inteira responsabilidade do candidato, que deverá proceder em conformidade com as instruções específicas contidas na capa do caderno e neste edital. Em hipótese alguma, haverá substituição do caderno de prova por erro do candidato. Então, a folha de rascunho é de preenchimento facultativo e não será avaliado, mas obviamente que você vai usar a folha de rascunho para fazer o rascunho. Você não vai fazer uma redação sem rascunho, né? Ninguém é tão bom para fazer isso, me desculpe. A folha de resposta não será substituída por erro de preenchimento do candidato, ou seja, aqui fala, gente, preenchimento mesmo de, às vezes, número do CPF, o seu nome, nada disso será substituído. Ao terminar a prova, o candidato deverá entregar a folha de resposta definitiva da prova de redação ao fiscal de sala, juntamente com o cartão resposta da prova objetiva. A não devolução pelo candidato da folha de resposta, da folha definitiva ao fiscal, acarretará sumária eliminação do concurso. O candidato não poderá efetuar consulta a quaisquer fontes ou meios de consulta para o auxílio na elaboração da prova de redação. E aí implicará nota zero se você não observar as orientações presentes no caderno de questões
Lá virão algumas observações, você precisa ler essas observações antes de começar a fazer sua prova. Nota 0, com quantidade de linhas inferior ao mínimo. Gente, isso aqui é muito importante, ao mínimo. Então, mas com um bom projeto, você vai escrever sim entre 23 a 24 linhas. A ideia é que você tenha um projeto de redação disso. Então, é possível treinar muito para ver a quantidade de linhas que está, em que a sua redação está fazendo aí. Tá? Que contiver assinatura, rubrica ou qualquer palavra ou marca que identifique o candidato. Apresentar textos sobre formas não articuladas verbalmente. Linguagem verbal, linguagem por palavras. Então, a redação que tiver imagem, desenho, essas coisas, nota 0. E, obviamente, a redação que estiver em branco. Também nota 0 a quem fugir integralmente à tipologia, ou seja, será uma redação dissertativa argumentativa. Se você escrever somente uma narração, uma descrição ou uma injunção, também nota 0. E também ao tema, se você fugir ao tema. A técnica para você não fugir ao tema é você ler a proposta de redação, destacar as palavras-chave, as principais palavras, ler os textos motivadores, também destacando as palavras-chave, e essas palavras-chave devem ser colocadas ao longo de sua redação. Então, geralmente o corretor pega essas palavras-chave que tem a ver com o tema e vai observar se elas se contêm na sua redação. Apresentar qualquer sinal que, de alguma forma, possibilite a identificação do candidato. Aquilo que eu já disse, foi escrita a lápis ou em parte em sua totalidade. Apresentar a letra ilegível ou incompreensível e apresentar texto escrito com expressões injuriantes, discriminatórias ou abusivas. Então aqui, gente, são os critérios de redação. Então você vai redigir uma redação dissertativa argumentativa, ou seja, redação dissertativa argumentativa é aquela que tem uma ideia, tem uma tese, tem um ponto de vista, defende uma ideia, tem argumentos claros e consistentes. Esses argumentos precisam estar embasados, às vezes, em autoridade, em exemplos, em dados. Dentro do tema solicitado, você não pode fugir ao tema, eu já disse como é que você faz para não fugir ao tema, você vai observar se as palavras ligadas ao tema estão contendo no seu texto. Entre 15 e 25 linhas, a minha recomendação é que você fique entre 20 e 24 linhas e de forma legível. Esses são os critérios para uma boa redação.